Olá, minha gente, bem-vindos ao Conexão ID. Vamos falar hoje sobre resistência. E se você observa na história bíblica, nos evangelhos, você vai observar que Jesus gastou mais tempo, empregou mais palavras combatendo contra a religiosidade hipócrita, falsa do seu tempo. As batalhas mais severas do ministério de Jesus foi contra os escribas e os fariseus. Eles eram os opositores principais do ministério de Jesus, e a prova é que foram eles os causadores da morte de Jesus, no sentido de promover a perseguição, a trama, a traição, a compra de Judas com as 30 moedas de prata que foram tiradas do santuário por Caifás, que era o sumo sacerdote. Então você observa que existe um problema muito sério contra a missão do Cristo, a missão da igreja, que é a própria oposição religiosa. Se você observa a leitura do Antigo Testamento, quem mais deveria apoiar o ministério de Jesus Cristo seria o sumo sacerdote de Jerusalém. Ele era o principal líder religioso. Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos no dia da expiação para oferecer o sacrifício pelo povo. No entanto, ele não fez isso. Pelo contrário, ele procurou eliminar o ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus estava sendo contra os seus interesses pessoais. Talvez você não fez uma pesquisa na vida de Caifás, como eu fiz. Não está na Bíblia, tudo. Você tem que recorrer a livros históricos que fala da história dos judeus, para você entender que Caifás, ele ficou 18 anos no poder em Jerusalém. E Caifás era um líder carismático. Ele era capaz de convencer a multidão que gritou hosana ao que vem em nome do Senhor, para gritar crucifica-o, crucifica-o, e para a mesma pessoa. E isso com a diferença de uma semana, do domingo de Ramos para a sexta-feira da Paixão. Pois bem, e Caifás, ele era um resultado de um conchavo político-religioso. O governo romano queria colocar em Jerusalém um sumo sacerdote que se adequasse aos seus interesses. Olha aí o símbolo de Saltville, que é exatamente o sal minando da terra, né? Aqui existe montanhas de sal, que tem subsolo com sal, né? O sal já está a 7.000 pés de profundidade, mas tem muito. Pois bem, então vamos continuar falando a respeito do caráter de Caifás. Caifás, como um líder carismático, ele tinha o poder na mão e ele usou este poder. Ele tinha acesso às moedas de prata que eram colocadas no templo, que eram trazidas ao templo. Eu vim aqui comprar uma ferramenta para
É uma casa de ferragens aqui. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho com vocês. E Caifás exercia uma religiosidade falsa. E era o líder, era quem tinha o cargo, era quem tinha o poder. Veja que, como sumo sacerdote, ele era o principal líder religioso de Jerusalém. Se fosse hoje, era o pastor-presidente de uma igreja, de uma convenção. Ele era o maioral, ele tinha poder nas mãos. Poder de usar recursos, poder de distribuir recursos, porque as 30 moedas de prata que Caifás usou, que era oferta trazida ao santuário, tanto prova que quando Judas viu a burrada que fez e quis devolver as ofertas, os que estavam lá não quiseram receber. Não, isso agora é dinheiro maldito, tem preço de sangue. Né? Imagina, antes era bendito, agora é maldito, claro. Quem entregou aquelas moedas de prata não tinha culpa nenhuma. Ele deixou no santuário, cumprindo um dever bíblico, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aquelas moedas poderiam ser usadas para comprar cortinas, para ornamentar o santuário, o templo. Poderia ser usado para manter as despesas da família de Caifás, porque como sumo sacerdote ele tinha um direito. O obreiro é digno do seu salário. Se ele faz um trabalho normal, atende o povo, e ele tinha o direito de usar esses recursos para comprar alimento para sua casa, porque como levita, os levitas não tiveram direito na repartição da terra quando Canaã foi conquistada, porque eles tinham que dedicar o seu tempo ao serviço do Senhor, a cuidar do santuário, dos utensílios, a fazer toda aquela cerimônia religiosa que era necessária para manter o povo em um contato com Deus. Pois bem, e ele tinha os dízimos como a sua porção, ele poderia usar isso. Agora, o que ele não poderia fazer foi exatamente o que ele fez: usar aqueles recursos para subornar um apóstolo, para levar o Filho de Deus à prisão, tortura e morte. E foi exatamente o que ele fez. Então, nós temos muito cuidado quando nós... O cara vai sair dali, eu vou ter que dar uma rezinha aqui um pouquinho, para não bater no carro, ok. Nós temos que ter muito cuidado com o caminho que toma as moedas de prata depois do santuário. Porque pode ser, suponha, pode ser que nos dias de hoje tem muitos líderes, igual Caifás, que estão usando as moedas para fazer qualquer tramóia, qualquer conchavo, qualquer suborno, para manter-se no poder. Caifás queria manter-se no poder, ele era um político, ao mesmo tempo que era um sumo sacerdote. Ele era aprovado por Roma por estar ali. E também era aprovado pelos judeus por causa do seu carisma. Ele era carismático, ele tinha um bom sermão. Dá para comparar hoje com alguém ou alguma pessoa que você conhece? Só que ele usava aquela esperteza para fazer o mal. Ele foi o principal responsável pela morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele era o sumo sacerdote. Entende? Era quem intercedia pelo povo a Deus. Era quem oferecia o sacrifício no dia da expiação. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque se hoje, é a matéria que eu publiquei hoje, nós queremos combater contra o mal, contra o pecado, se a igreja quer combater contra o mal no mundo, ela tem que combater contra o mal, principalmente que está no seu entorno, ou melhor, dentro das suas paredes. Isso é muito sério. Porque
Você observa a história da igreja e vai entender que a igreja já lutou contra o Império Romano, já lutou contra a perseguição do judaísmo no início, contra fatores externos. E ela venceu. A igreja venceu barreiras intransponíveis. Anteriormente ela transpôs, ela venceu. Porém hoje, ela precisa vencer os seus problemas internos. Satanás foi muito astuto. Ele usa agentes desde os púlpitos para promover o mal disfarçado de bem. É aquilo que Jesus falou, são lobos devoradores, disfarçados de ovelhas. Ou o que Paulo falou, obreiros fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Isso está na sua Bíblia. E o maior problema da igreja hoje é que o povo, desculpa falar, é burro, com todas as letras. Quer que eu fale quem falou isso? Deus. Isaías capítulo 5, versículo 13 da sua Bíblia, não rasgue essa página, foi Deus que falou. O meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. No nosso português, o meu povo é muito burro. Deixa-se ser levado cativo por falta de conhecimento. Compra a rosa sagrada, o óleo ungido, o sal grosso, o diabo a quatro que vende, eles compram. Amuletos gospel. Isso não está certo, gente. Antigamente nós condenávamos isso no mundo, hoje está sendo impulsionado dos púlpitos. E a igreja batendo palma. A causa missionária no mundo é a que mais sofre com isso. Porque os missionários são desprezados, eles não podem fazer um trabalho bem feito, e os confins da terra ficam sem ser alcançados. As nações ficam sujeitas a seitas e doutrinas que são contra o cristianismo. O islamismo, por exemplo, tem dominado no mundo em muitos lugares onde a igreja não entrou. No entanto, o islamismo está entrando em lugares onde a igreja já estava estabilizada, como aqui nos Estados Unidos, Brasil e outros lugares. E a igreja fica fazendo festa como se tudo estivesse bem. Isso me esgota. Isso me deixa triste. Quando eu vejo, por exemplo, um obreiro computando os ganhos nas convenções, os carros que fazem com que as permutas aconteçam, que tipo de carro, quanto é que ganha lá? Um reino material, carnal e profano, exatamente no lugar santo, onde deveriam haver interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. E o pior é que o povo burro bate palma. Por favor, leia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 da sua Bíblia. Leia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vou repetir de novo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. É muito importante para esta hora. O que é que diz lá, pastor? Colocando toda a diligência, tem que ser com esforço. Não é caído do céu, não. Tem que ser esforçando igual um atleta que vai vencer uma competição. Colocando toda a diligência. Acrescentai a vossa fé, a virtude. E a virtude, o conhecimento. Preste atenção. Fé com virtude e com conhecimento. Essa é a fé que agrada a Deus. Ela deixa de ser uma fé burra e passa a ser uma fé inteligente. Uma fé com virtude e conhecimento. Igual os bereanos. Os bereanos ouviam as pregações e iam para a Bíblia. Deixa eu ver se é assim.
Ó, está correto. Ou não está correto, isso é uma heresia. Avalie, exerça uma fé inteligente, digo. Não engula tudo que estão lhe oferecendo. Esse tapinha na costa que você recebe pode ser falso. Esse sorriso que lhe dão, às vezes é por causa do que tem no seu bolso. Eles não querem nem saber o que está na sua mente e no seu coração. Faz um sacrifício e basta isso, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico. E os bobos engolem tudo isso. Por favor, seja um cristão autêntico. Resista. Resista contra o mal. E assim, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma perseverança. A vida cristã é uma perseverança. A vida cristã não é se vestir num pijama e ficar fazendo festa ou dormindo. Não. É vestir uma armadura e entrar numa guerra para vencê-la. Uma guerra contra o mal. Faça isso e seja um cristão verdadeiro a partir de hoje. Apoie a causa missionária. Se quiser apoiar o projeto Igreja para Todas as Nações, vai estar um link aí em cima. Entre no site, veja o que nós estamos fazendo na África, aqui nos Estados Unidos. Participe do Semipam para conhecer os territórios do mundo que precisam ser alcançados. O que a igreja fez até agora e o que precisa fazer. Seja um cristão de verdade, não seja um cristão aparente. Não seja um religioso falso, igual Caifás, o sumo sacerdote de Jerusalém, o homem que matou Jesus.